Graça e paz, amados. Pastor Cristian Zunino, Ministério Vindas Águas, Nova Trento, Santa Catarina. Mais uma vez passando aqui para deixar uma mensagem de Deus ao seu coração, hoje no dia 26 de janeiro de 2021. Amém? E a palavra que o Senhor coloca no meu coração para repartir com você na noite de hoje está no livro do profeta Jeremias, no capítulo de número 30. Que diz assim a palavra do Senhor. A palavra que do Senhor veio a Jeremias, dizendo: Assim falou o Senhor, Deus de Israel, dizendo: Escreve num livro todas as palavras que te tenho falado. Porque eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei voltar do cativeiro o meu povo Israel, e de Judá, diz o Senhor. E tornarei a trazê-los à terra que dei a seus pais, e a possuirão. E estas são as palavras que disse o Senhor acerca de Israel e de Judá. Porque assim diz o Senhor: Ouvimos uma voz de tremor, de temor, mas não de paz. Perguntai, pois, e vede, se um homem pode dar à luz. Porque, pois, vejo a cada homem como as mãos sobre os lombos, como a que está dando à luz? E por que se tornaram pálidos todos os rostos? Porque aquele dia é tão grande que não houve outro semelhante. É tempo de angústia para Jacó. Ele, porém, será salvo dela. Porque será naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, que eu quebrarei o seu jugo de sobre o teu pescoço, e quebrarei os teus grilhões, e nunca mais me servirão dele os estrangeiros, mas servirão ao Senhor, seu Deus, como também a Davi, seu rei, que lhes levantarei. Não temas, pois tu, ó meu servo Jacó, diz o Senhor, nem te espantes, ó Israel, pois eis que te livrarei de terras de longe, e a tua descendência da terra do teu cativeiro, e Jacó voltará, e descansará, e ficará em sossego, e não haverá quem o atemorize, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te salvar, porquanto darei fim a todas as nações entre as quais te espalhei. A ti, porém, não darei fim, mas castigar-te-ei com medida, e de todo não te terei por inocente. Porque assim diz o Senhor: a tua ferida é incurável, a tua chaga é dolorosa. Não há quem defenda a tua causa para te aplicar curativo. Não tens remédios que possam curar. Todos os teus amantes se esqueceram de ti e não perguntam por ti. Porque te feri com ferida de inimigo e com castigo de quem é cruel. Tua maldade e multidão dos teus pecados. Por que gritas por causa da tua ferida? Tua dor é incurável. Pela grandeza de tua maldade e multidão dos teus pecados, eu fiz estas coisas. Por isso, todos os que te devoram serão devorados, e todos os teus adversários irão, todos eles para o cativeiro, e os que te roubam serão roubados, e a todos os que despojam entregarei ao saque, porque te restaurarei a saúde e te curarei as tuas chagas, diz o Senhor. Porquanto te chamaram a repudiada, dizendo: é Sião, já ninguém pergunta por ela. Assim diz o Senhor: eis que farei voltar do cativeiro as tendas de Jacó, e apiedar-me-ei das suas moradas, e a cidade será reedificada sobre o seu montão, e o palácio permanecerá como habitualmente. E sairá deles o louvor e a voz de júbilo, e multiplicá-lo-eis, e não serão diminuídos, e glorificá-lo-ei, e não serão apoucados. E seus filhos serão como na antiguidade, e a sua congregação será confirmada diante de mim. E castigarei todos os seus opressores, e os seus nobres serão deles, e o seu governador sairá no meio deles, e o farei aproximar, e ele se chegará a mim, pois quem de si mesmo se empenharia para se chegar a mim, diz o Senhor. E ser-me-eis por povo, e eu vos serei por Deus. Eis que a tempestade do Senhor, a sua indignação,
já saiu. Uma tempestade varredora cairá cruelmente sobre a cabeça dos ímpios. Não voltará atrás o furor da ira do Senhor, até que tenha executado, até que tenha cumprido os desígnios do seu coração. No fim dos dias entendereis isto. Amém, amados? Louvado seja Deus pela sua palavra. Amados, algo que Deus coloca no meu coração para estar compartilhando com você que me ouve na noite de hoje é uma palavra de coragem. O ano de 2020 e também esse início de 2021, ao meu ver, esse tempo tem sido marcado por um tempo de pânico, um tempo de medo. Nunca se ouviu e se viu tantas pessoas aterrorizadas pelo medo, pelo pânico, pelo espanto, pela ansiedade, pela preocupação. Quantas pessoas que eu e você conhecemos que têm sido aterrorizadas pelo pânico. No passado, nunca tinha se ouvido falar em síndrome do pânico. Hoje, nós sabemos muito bem que a síndrome do pânico, assim como a depressão, o excesso de ansiedade, são doenças comuns do nosso tempo. O nosso tempo é marcado por um tempo de ansiedade fora da curva, fora do comum. E mais do que nunca, Deus está contando com cada um de nós. Deus está contando com cada um de nós para trazer uma mensagem de paz, uma mensagem de refrigério, uma mensagem de esperança. A palavra do Senhor vai dizer ainda no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 40, consolai, consolai o meu povo. Que o Espírito Santo de Deus, que eu e você possamos dar liberdade ao Espírito Santo de Deus. Que nós possamos, acima de tudo, confiar na palavra de Deus que diz que Ele mesmo colocará as suas palavras nos nossos lábios. Que nós não venhamos utilizar palavras de sabedoria humana, palavras de persuasão, mas que eu e você tenhamos a humildade e a fé e a coragem de entender que quem faz a obra é o Espírito Santo de Deus. Que nós possamos nos recordar nesses dias que eu e você somos apenas vasos de barro, para que a excelência e o poder seja do Senhor e não nosso. Que nós possamos ter a capacidade de entender que a obra de Deus ela é feita pelo Espírito de Deus, não por força, nem por violência, diz o Senhor, mas pelo meu Espírito. Algo que marcou a minha vida, durante um tempo na minha história, eu tinha uma empresa que enviava mensagens. E quando eu descobri que o meu ministério era um ministério profético, eu comecei a olhar a todos os sinais que me acompanhavam e um dia eu parei para analisar que o telefone da empresa que eu tinha, que enviava mensagens para toda a região na qual eu moro, chamado de Vale de Rio Tijucas, eu fui me aperceber que o telefone era 1020, o final do telefone era 1020. E um dia, olhando para o que diz a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 20, você vai me perguntar por que Evangelho de Mateus? Mateus ele era um cobrador de impostos e durante muito tempo eu trabalhei nessa profissão. Eu trabalhei em 3 empresas onde a minha função era cobrar, eu era cobrador. E depois também, quando eu abri essa empresa de telemensagens, eu fazia cobranças das telemensagens na cidade de Nova Trento, na qual hoje eu sou pastor. Então eu sempre me identifiquei muito com o discípulo de Jesus chamado Mateus. Na verdade, você sabe que o nome dele era Levi Mateus. E hoje, por coincidência ou deucidência, eu tenho um filho chamado Levi. Então eu sempre me identifiquei com Mateus. E Mateus, no capítulo 10, no versículo 20, vai dizer que nós seremos levados
por Deus, diante de autoridades, diante de reis, diante de governantes. E naquele momento, quando nós estivermos diante de reis, diante de governantes, diante de autoridades, a palavra declara que nós não precisaremos ou nós não precisamos nos preocupar com aquilo que haveremos de pronunciar ou de falar, pois é o Senhor, Ele mesmo, é quem vai colocar as suas palavras nos nossos lábios. Então, amados, que nós possamos guardar essa mensagem no dia de hoje no nosso coração. Que nós venhamos mais uma vez recordar que não somos nós, não somos nós, não a nós, não a nós, mas ao seu nome seja dada a sua glória. Quando o ministério de João Batista estava para encerrar e o ministério do Messias, Jesus Cristo, estava para começar, João Batista deu palavras: agora é necessário que ele cresça e que eu diminua. Quando o ministério de Jesus Cristo estava para dar início, João Batista reconheceu que era necessário ele tirar o seu time de campo. Era necessário que o nome de Jesus Cristo, somente o nome dele, fosse exaltado. Que nós, assim como João Batista, possamos ter esse entendimento. Quem precisa aparecer, quem precisa ser glorificado, quem precisa ser exaltado, é o nome de Jesus Cristo. O único nome digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Você que me ouve, você que também é um pregador da mensagem de Jesus, do Evangelho, que nós possamos, em todos os nossos gestos, atitudes, palavras, mensagens, exaltar o único nome digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Jesus Cristo de Nazaré, o Filho de Deus, que morreu em nosso lugar. A Ele seja dada toda a honra e glória.